Olá, esse é o Quadro Negro, o canal para falar de matemática e negritude. E nesse vídeo eu queria falar de uma maneira um pouco mais séria sobre o começo da geometria algébrica. Então, apenas o começo. Eu queria falar de um tópico específico, que é a topologia de Zariski, e vou entrar mais ou menos em algumas ideias, se der tempo. Mas eu queria dar um overview de o que a gente estuda em geometria algébrica. Então, bora lá. Há um tempo atrás eu publiquei um vídeo. Nesse vídeo eu explico como as geometrias nascem, né? Qual que é o processo, a ideia por trás de quando você cria, entre aspas, uma nova geometria e o que você estuda. E nesse vídeo eu coloco três coisas que são essenciais para você criar uma geometria, que são as seguintes. Você tem um conjunto, que é uma ideia de um conjunto ou um conjunto de pontos, né? Você tem o seu conjunto de pontos. Você tem uma estrutura. E você tem uma perspectiva. Quando você tem essas três coisas, você tem uma nova geometria. E aqui eu quero falar de quais são essas três coisas para o caso da geometria algébrica. Vou começar pela perspectiva. A perspectiva seria o quê? Estudar propriedades que são polinomiais. Ou algébricas. Ou seja, eu quero capturar objetos geométricos que, junto dos objetos geométricos, eu consiga capturar também algum tipo de propriedade algébrica. Então, de uma certa maneira, eu vou relacionar objetos algébricos com objetos geométricos. E eu quero que essa correspondência ela faça sentido para mim de alguma forma. Então, a minha perspectiva é analisar a geometria segundo ideias que vêm de propriedades algébricas, que para nós vai se traduzir em ideias polinomiais. E a gente vai ver por quê. Então, essa é a perspectiva. A estrutura é a topologia de Zariski. Tá? E a topologia de Zariski é a topologia que a gente vai ver que ela junta os objetos algébricos com os objetos geométricos. Né? Então, é a topologia que faz, que permite com que a gente consiga traduzir propriedades algébricas às propriedades geométricas e vice-versa. Então, é isso que com essa topologia que a gente vai trabalhar. Não é a melhor topologia do mundo, mas funciona. Mas, para você ter uma topologia, você precisa de um conjunto de pontos, tá? E esse conjunto de pontos é o que a gente vai chamar de espaço afim e depois espaço projetivo. Tá? Então, são esses dois entes que vão estar presentes, que são os objetos que a gente comumente estuda em geometria algébrica. Então, bora começar falando o que é esse espaço afim. Então, vamos pegar primeiro quais são os ingredientes para a gente começar a trabalhar. Para a gente começar a trabalhar, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. Não vou falar exatamente, não vou definir todos os ingredientes, então se por algum motivo você não conhece algum deles, eu posso colocar aqui na descrição do vídeo algum livro que fale sobre um desses temas. Infelizmente eu queria ter feito um vídeo no canal falando sobre eles antes de fazer esse vídeo, só que eu estava tão ansioso para fazer que eu acabei
fazendo na frente. Enfim, questões. Mas para a gente estudar a geometria algébrica, a gente vai precisar de K, um corpo, tá? E para nós esse corpo vai ser algebricamente fechado. Tá? Quem não sabe o que é um corpo algebricamente fechado, basicamente é um conjunto onde eu sei somar e multiplicar e também sei dividir elementos não nulos. E ele ser algebricamente fechado significa que se eu pegar polinômios com coeficientes nesse conjunto, nesse corpo, todas as raízes desse polinômio também vão estar nesse corpo. Tá? Então, por exemplo, os números reais é um corpo, mas não é um corpo algebricamente fechado, porque o polinômio x ao quadrado mais 1 igual a 0 não tem raiz. Em contrapartida, C é um corpo algebricamente fechado. Pelo menos para mim, psicologicamente, eu, quando vou estudar geometria algébrica, eu quase 90% dos casos assumo que esse corpo é o próprio C e provavelmente você não vai ter nenhum grande prejuízo em assumir isso. Então, se ficar muito difícil, pode assumir que tudo que a gente está fazendo aqui é baseado no conjunto, no corpo dos números complexos, tá? E, inclusive, grande parte da teoria funciona, é bem mais consistente, assim, vendo só desse ponto de vista mesmo dos complexos. Pelo menos o que eu estudo, as coisas que eu trabalho são vistas só sobre os complexos, então faz sentido fazer essa suposição. Então a gente vai precisar de um corpo, então pegamos aqui os complexos para facilitar a vida, e a gente vai precisar de um anel R, que é um anel de polinômios em K, em N variáveis. Ou seja, esse daqui é o anel de polinômios em N variáveis com coeficientes em K. Nosso caso é C. Tá? Como a gente sabe que isso aqui é um anel, novamente, um anel o corpo é um anel também, mas em particular um anel é algo onde você pode somar e multiplicar, tá? Talvez você não consiga dividir. Nesse caso aqui, por exemplo, desse anel de polinômios, você não consegue dividir todos os elementos, mas você sabe multiplicar e somar. Eu recomendo fortemente que, se você realmente não sabe o que é um anel, não confie nessa minha definição muito vaga e, de fato, leia, procure a definição formal para você entender que faz sentido. Então, a gente tem aqui nosso ingrediente principal, que é o nosso corpo, o nosso segundo ingrediente, que é um anel de polinômios em N variáveis, e quando a gente tem esse anel de polinômios em N variáveis, a gente define o espaço afim a N, coeficientes em K, para ser justamente somente o K vezes o K, N vezes. Tá? Então é o produto cartesiano de K com N mesmo, N vezes. Não tem problema, porque na maioria das vezes a gente podia dizer que isso daqui é K elevado a N, né? Não tem problema dizer que isso é K elevado a N, mas geralmente a gente denota isso aqui para espaço vetorial, e aqui no caso eu não estou pensando nesse A elevado a N como um espaço vetorial, eu estou só pensando no conjunto de pontos que é dessa forma aqui. Então são listas de N números não, de elementos corpo, ou números reais ou complexos, se você está pegando os reais ou complexos. Mas esse aqui é o nosso espaço afim. Então esse cara aqui é o cara com quem a gente vai trabalhar a partir de agora. E a gente vai ver que esse espaço afim tem relação com esse anel de polinômios que eu estou pegando aqui, tá? Então, como é que a gente vai falar da estrutura agora? Então, a gente vai falar
da estrutura. Ou seja, definimos quem que é o nosso espaço. Então, os objetos geométricos que a gente vai trabalhar agora são objetos que são subconjuntos desse espaço, ou do espaço todo, tá? Então, esse é o nosso objeto a partir de agora. Já que nós definimos o objeto, a gente agora pode definir a estrutura. Como que a gente vai definir a estrutura? Definindo a topologia. Então, vamos definir uma topologia em AN de K. Eu vou começar a omitir esse cara aqui, tá? Só porque, na maioria das vezes, esse corpo ele já está fixado, então você já sabe quem que é, você não precisa ficar carregando ele o tempo todo, que é chato. Então, vamos definir uma topologia. Para que a gente... como que a gente define a topologia? A gente vai definir alguns tipos de conjuntos dentro desse conjunto, desse cara aqui, e esses conjuntos são os conjuntos especiais do nosso conjunto, ou seja, são os conjuntos que fazem com que a gente consiga pensar em funções contínuas, etc. e tal. Para definir uma topologia, a gente pode definir a topologia dizendo quem são os abertos ou dizendo quem são os fechados. Nesse caso, a gente vai definir quem são os fechados, tá? Como é que a gente vai definir? Se seja S um subconjunto de K de x1, xn. Tá? É um subconjunto qualquer. Nós definimos o conjunto de zeros, o conjunto de zeros de S como Z de S, que são os x que estão em AN, tais que f de x é igual a zero para todo f nesse conjunto aqui. Esse daqui é o meu conjunto, digamos assim, principal. Ou seja, aqui que entra a relação entre o anel de polinômios e o meu espaço afim. Os conjuntos interessantes para a gente vão ser conjuntos que são zeros de polinômios dentro desse K de x1, xn. Tá? Então, eu pego uma coleção, pode ser finita, infinita, numerável, não numerável, mas eu pego uma coleção de conjuntos em K de x1, xn, e aí eu pego o conjunto Z de S para ser todos os x no AN que zeram todos os polinômios nesse meu conjunto S aqui. Tá? Esse daqui vai ser o que a gente chama de conjunto algébrico. Certo? Agora que a gente definiu, a gente tem algumas observações que é a seguinte. A primeira observação é a seguinte. Z de S é igual a Z do ideal gerado por S. Tá? Ou seja, você pode pegar um conjunto qualquer, mas se você pegar um subconjunto qualquer, os zeros desse conjunto vão ser a mesma coisa dos zeros do ideal gerado por esse conjunto. Tá? Então, para nós, faz sentido agora a gente, ao invés de pensar em S como um conjunto qualquer, a gente pode pensar em S só como um ideal do K de x1, xn. Novamente, se você não sabe o que é um ideal, olha lá no livro, porque senão talvez fique um pouco complicado de você entender. A segunda coisa é o seguinte. Então, essa é a mais, digamos, importante, mas a segunda é a seguinte. Vamos lá. Quem que seria o Z do zero?
Ou seja, são os polinômios que quiseram o... Não, são os valores de x que zeram o polinômio f de x igual a zero. É o próprio AN. Né? Ou seja, o polinômio constante igual a zero. Todo ponto do AN vai zerar esse polinômio. Muito fácil. Mas em contrapartida, quem que é o zero do ideal gerado pelo 1? É o vazio. Né? Ou seja, você quer o ideal gerado pelo polinômio constante f de x1, xn igual a 1. Não existe, né? Porque se é constante igual a 1, nunca pode ser zero, né? Isso daí é tranquilo. Agora, algumas outras propriedades, eu vou colocar assim, 3, mas eu vou colocar todas de uma vez, que ela vai dizer o seguinte, sejam A e B ideais de K de x1, xn, e vou colocar assim, Fi família de ideais. Então, vale. Primeiro, se A está contido em B, então o Z de B está contido no Z de A. Isso aqui faz sentido, né? Se esse aqui é menor do que esse, todo polinômio que zera esse, todo elemento que zera esse, vai zerar esse aqui também, né? Segundo, se eu fizer o Z de uma soma de ideais, isso vai ser igual à interseção dos zeros desse ideal. Tá? Então, se eu tenho uma família de ideais e eu faço Z da soma dos FI, isso vai ser a interseção. Terceiro, o Z do produto de dois ideais vai ser igual ao Z da interseção desses ideais, que por sua vez vai ser igual ao Z da união desses ideais. Certo? E por último, o Z de A é o Z do radical de A. Tá? Por que eu estou falando esse monte de propriedade? Porque essas propriedades aqui, com exceção dessa última, essa última não interfere tanto, mas todas as outras vão ser as propriedades que caracterizam que esse conjunto da forma Z de I para I um ideal forma uma topologia para o meu espaço. Então, isso daqui forma uma topologia, que é a topologia de Zariski. Certo? Então, isso aqui forma para a gente uma topologia que é dada pelos fechados dessa forma. Então, vou colocar aqui melhor. A topologia de Zariski é a topologia em AN de K, cujos fechados são da forma Z de I para algum
ideal I em K de x1, xn. Certo? Esses daqui são os meus fechados da minha topologia. E então, a partir de agora, eu tenho uma geometria. Certo? Eu posso pensar agora em... Vamos pensar no plano. Aqui, ó. Então, você tem o A2 de C. Tá? Você tem, por exemplo, a parábola. A parábola é um fechado. Por quê? Porque a parábola ela é basicamente o z do polinômio y menos x ao quadrado. Certo? Ou, por exemplo, se você pode pensar de outras formas. Um ponto, se você pega um ponto qualquer aqui no espaço, então pega um ponto aqui, A, B, esse ponto também é um fechado. Por quê? Ele é um fechado da forma z de x menos A, y menos B. Tá? Então, pontos também são conjuntos de zeros de polinômios. Então, é uma topologia meio esquisita e tal, você pode ter coisas meio estranhas, mas você pode enxergar agora pontos como sendo zeros de polinômios, tá? E aí você consegue construir agora que isso aqui também curvas, que são, por exemplo, coisas desse tipo aqui, ou, sei lá, retas, algo do tipo aqui. E aí você pode pensar que agora, vamos supor, essa reta aqui é y igual a 1. Aí você pode pensar que, por exemplo, se uma reta é y igual a 1, é a mesma coisa do conjunto z igual a y menos 1, certo? Aí você quer intersectar essa parábola com essa reta. Então seria você fazer o z de y menos x ao quadrado e y menos 1. Desse ideal aqui. Isso daqui vai dar esses dois pontos aqui. Certo? Então, assim, tem muita coisa legal que dá para ficar explorando com essa topologia aqui. E você vai construindo os exemplos, vai vendo aqui que realmente faz sentido. E aconselho vocês a brincar também e escrever coisas do tipo pontos ou curvas como zeros de polinômios, e a gente vai ver que na verdade dá para descrever quase tudo utilizando só isso aqui. Tá um vídeo um pouco longo para só um conceito, então é isso que eu queria falar. Vou tentar agora descrever outras propriedades legais sobre essa topologia, mas agora vocês pelo menos sabem qual a estrutura, a perspectiva e os conjuntos que definem a geometria algébrica. E a partir de agora é isso que a gente vai trabalhar, tá? Claro, você pode definir para A3, A4, ou sei lá, AN qualquer aqui. Então os objetos aqui podem ser de dimensão qualquer, mas aqui eu coloquei um mais fácil. Não falei do espaço projetivo porque ele é um pouco mais demorado, mas ele é visto como algo aqui também. Ele não é um espaço afim, mas ele nasce a partir de uma ideia do espaço afim. E depois a gente fala mais sobre ele, mas é isso que eu queria falar. Obrigadão.